Bem-vindo ao nosso curso de Induções Rápidas e Instantâneas. Eu sou Alberto Elisua, sou professor de Psicologia e também professor de Hipnose e vou te ajudar aí nessa jornada do entendimento desse assunto. Bom, inicialmente, vamos buscar uma definição para o que é hipnose. Porque academicamente a gente fica com um problema envolvendo a palavra hipnose. Aliás, é um problema que a gente já encontra na ciência para falar da palavra memória. Se eu te falo, por exemplo, de lembrar-se do próprio número de telefone, de lembrar-se de uma data importante, ou de lembrar-se de como se anda de bicicleta, a gente está falando de processos que são totalmente diferentes. No entanto, toda vez que eu preciso evocar a experiência passada de alguma maneira, eu vou usar a palavra memória. Então eu vou usar a palavra memória para um monte de coisa que é diferente, só porque por trás da palavra memória existe a ideia de evocar a experiência, evocar algo que foi aprendido no passado. E com a hipnose acontece algo bem parecido. Se eu penso em alguém que está hipnotizado e está tendo uma alucinação, ou se eu penso em alguém que teve uma anestesia hipnótica para poder extrair um dente, ou até mesmo alguém que fez em hipnose uma regressão, a gente vai chamar tudo isso de hipnose. Mas é claro que são processos cognitivos diferentes. Então os acadêmicos vão dividir as teorias da hipnose em dois tipos. Teorias de estado e teorias quando algum cientista fala de teoria de estado para a hipnose, ou seja, da hipnose como estado diferente ou até mesmo estado alterado da consciência, esse cientista está preocupado com aspectos fisiológicos. Ele também está preocupado com aspectos mensuráveis objetivamente. Então é comum que um médico, um dentista que vai investigar cientificamente a hipnose, utilize-se de alguma teoria de estado, porque ele precisa mensurar objetivamente o fenômeno. Ele precisa verificar se existe uma anestesia. Ou seja, ele está preocupado com aspectos fisiológicos, alterações fisiológicas. E como são alterações fisiológicas, elas podem ser facilmente observadas por outra pessoa. No entanto, vários acadêmicos vão falar de teorias de não estado para a hipnose. Esses teóricos estão preocupados com os aspectos psicológicos da hipnose. E esses autores vão se preocupar, então, com aspectos que não são mensuráveis objetivamente. E vai ser uma experiência medida, entre aspas, né? Observada por autorrelatos. E isso é bem interessante, porque quando eu estou falando de teorias de não estado, eu estou falando de aspectos que são psicológicos, ou seja, vamos supor que eu estou hipnotizado e eu estou tendo uma alucinação, eu vejo algo que não existe. Estou vendo Michael Jackson.
Não tem ninguém ali, mas eu hipnotizado estou vendo Michael Jackson e sim, é possível que isso aconteça. Aí eu estou vendo Michael Jackson e se você fizer mensurações objetivas, sei lá, medir a minha pressão arterial, identificar meus batimentos cardíacos, olhar qualquer sintomatologia, você não vai ver nada de diferente. Na verdade, quando eu estou alucinando e vendo Michael Jackson, a única mudança que vai ser observada vai ser do meu próprio comportamento. Ou seja, você só sabe que eu estou hipnotizado porque eu estou me comportando como alguém hipnotizado. E nesse aspecto da hipnose, é apenas o meu autorrelato. É o relato de alguém que está hipnotizado, que é utilizado para identificar o fenômeno. Ou seja, quando eu penso em teorias de não estado, eu estou falando de aspectos psicológicos da hipnose. Eles não são observados diretamente. Algo que é o oposto, né, das teorias de estado. Porque imagina, o dentista precisa arrancar o dente de um paciente e quer usar hipnose para isso. Não quer usar anestésico por algum motivo, quer usar hipnose. Para ele realmente usar a hipnose como anestésico, ele tem que ter certeza absoluta de que essa pessoa reagiu fisiologicamente à hipnose. Ou seja, ele não pode se basear apenas no relato do outro. Ele tem que conseguir mensurar objetivamente aquilo que está acontecendo. Então, os cientistas que trabalham com teorias de estado, eles frequentemente vão buscar hipóteses para explicar o fenômeno hipnótico que podem ser mensuradas objetivamente. No entanto, os teóricos por trás das teorias de não estado vão o tempo todo falar de aspectos subjetivos da hipnose. E é importante a gente fazer essa distinção, porque geralmente essa distinção também tem a ver com o uso da hipnose na clínica. Geralmente o profissional da área da saúde, que é médico, dentista, fisioterapeuta, ele costuma trabalhar com teoria de estado. Porque na prática dele é importante conseguir aferir, conseguir mensurar de forma objetiva a hipnose por meio de fisiologia. Por outro lado, se você é um psicólogo, se você é um terapeuta, você está muito mais preocupado com os aspectos psicológicos que estão por trás da hipnose. E não existe teoria certa ou teoria errada. O que realmente vai acontecer é que em algumas pesquisas, eles vão identificar a hipnose como algo fisiológico. Em outras pesquisas, vão identificar a hipnose como algo psicológico. É por isso que quando a gente vê livros que vão falar de sintomatologia da hipnose, acaba nos dando a impressão que aquela sintomatologia sempre vai acontecer. Na verdade, não. Toda sintomatologia de hipnose só vai surgir naqueles contextos em que a hipnose está sendo entendida como algo fisiológico. Porque eu posso ter pessoas que estão tendo alterações enormes na percepção, pessoas que estão alucinando, e que você objetivamente não consegue medir nada. E considerando nessa distinção entre teorias de estado e não estado, a gente vai buscar uma definição para a hipnose que consiga compreender todas essas teorias. Uma definição que seja mais simples. E a definição vai ser a seguinte: hipnose é o uso da linguagem para alterar a nossa percepção da realidade. Porque aí, nesse caso, eu consigo falar tanto dos aspectos psicológicos quanto dos aspectos fisiológicos. E você já conhecia essa distinção entre as teorias de estado e não estado da hipnose? Tem alguma dúvida? Deixe aí nos comentários e até a próxima.